Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jorge Santos, o instrutor GIS, e na dica de hoje eu quero apresentar os primeiros passos para que você venha trabalhar com o formato GeoPackage. Exatamente, galera! Após conhecer os preparativos iniciais, onde eu realizei uma importação de uma planilha do Microsoft Excel para o formato GeoPackage, nós vamos trabalhar de forma um pouco mais intensiva com este formato de banco de dados geoespacial. E se você não acompanhou a dica anterior, você pode clicar aí no vídeo que está aparecendo aí em cima, então clica no card, para que você venha acessar a aula anterior. E não se esqueça, clique também no botão inscrever-se no canal do YouTube, clique também no botão do joinha, para que você possa receber notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Bom, vamos trabalhar agora com os primeiros passos no GeoPackage a seguir. Existe uma série de vantagens de você trabalhar com um banco de dados geoespacial. Portanto, esses vídeos são de extrema importância para que você venha se familiarizar a este formato e, obviamente, no momento ideal, adequado para a sua instituição, você venha realizar essa migração, não é verdade? Então vamos começar aqui com a lista de procedimentos para trabalhar com esse GeoPackage. Nesta aula de hoje você vai aprender os seguintes tópicos. Obviamente eu vou mudar a ordem de lançamento desse tópico. Você vai pegar a técnica, a ideia é você visualizar quem são os tópicos. Todo esse conteúdo que está aqui você vai aprender hoje. Criação de GeoPackage pela interface do QGIS, que eu já fiz isso na aula anterior, mas eu vou repetir nessa aula também. Pelo painel processamento, nós vamos criar um GeoPackage pelo painel processamento também. Vamos conectar o GeoPackage pelo painel navegador, que eu também já fiz, mas mostro de novo, e pelo gerenciador BD, o gerenciador de banco de dados. Se você não conhece, você vai passar a conhecer. Também temos aqui também a questão da estrutura das colunas de uma tabela no GeoPackage, que eu vou tocar num assuntozinho de leve de cálculo de área, que eu vou levar para outro vídeo também, mas vou falar aqui rapidamente. Importação de shapefile para o GeoPackage, importação de raster para o GeoPackage, simbologia de um GeoPackage, a simbologia de um shapefile, você vai reproduzir a mesma simbologia para um GeoPackage, e também renomear campos e excluir arquivos dentro de um GeoPackage. Vamos agora à nossa primeira dica. Muito bem, eu estou aqui com o QGIS aberto, eu tenho aqui a pasta onde encontram-se esses dados de referência, que é a base cartográfica, e os dados do censo 2010. Esses dados eu vou colocar na descrição do vídeo, você pode estar acessando para tentar reproduzir a dica e aprender como se faz, porque você tem que reproduzir para aprender, não tem jeito. Não somente assistir, mas também reproduzir. A versão que eu estou utilizando do sistema SIG é essa aqui, 3.22.10, para arquitetura 64 bits, como mostra aqui. Eu estou trabalhando com essa versão porque eu vi que tem uns probleminhas na versão 3.28, só trabalho com versões LTR. Então, como é que você cria um GeoPackage? Você pode clicar aqui no menu Camada, criar nova camada GeoPackage, certo? É pela interface do QGIS, olhando aqui o menu camada. Então você vai criar um novo pacote de camadas da seguinte configuração. Você vai apontar para o local é importante, então vai ser no C, TMP. Vamos colocar aqui uma pasta chamada banco. Dentro da pasta banco você vai colocar o nome do primeiro banco de dados, base cartográfica 2022. Então, este é o local e este é o nome do banco. Ok, certinho. Qual é o tipo de geometria? O banco pode ficar com geometria do tipo polígono, ponto. Isso aqui não é muito importante aqui agora. Você estabelecer o tipo de geometria. Você pode criar o banco e jogar a geometria lá. Não tem problema. Então, vamos supor que eu quero importar só polígono. Eu coloco só polígono aqui e devo definir o sistema de referência desse banco. Jorge, o que você está importando para esse banco? Eu estou importando uma base cartográfica de referência. Uma base de referência, essencialmente, ela é entregue no sistema geográfico, porque ela é geral. Depois você pode pegar um recorte específico e colocar no sistema projetado. Então, eu vou definir o sistema geográfico aqui. Eu clico no globo, no globinho que você viu ali, e digito o código 4674, que vai trazer para mim o sistema de coordenadas geográficas e o elipsoide CIRRA 2000. Clique em OK. E eu posso clicar em OK novamente. Está aí a base cartográfica. Então tá aí. Então eu criei a nova camada GeoPackage naquele banco. Para eu acessar aquele banco, eu posso ir pelo painel navegador. Tem aqui o grupo do GeoPackage, botão sobre ele, nova conexão, e faço apontamento para aquele arquivo.
Base cartográfica 2002. Desse banco, desse recipiente, desse container, tem um arquivozinho base cartográfica 2022, que eu posso usar ele ou não. Se eu quiser usar ele, eu arrasto ele para cá. Obviamente ele é uma geometria vazia, porque ele não tem nenhum atributo. Não criei nada para ele ainda, não tem nada nele. Então, como você pode ver, ele é uma camada com uma geometria vazia, não tem nada nele, certo? Então, eu criei um banco aqui, tá de boas. Assim como eu posso também, vou remover, eu posso, por exemplo, excluir. Se eu quiser excluir essa camada do meu banco, clique aqui em gerenciar, e aqui está traduzido como delatar, tá? Mas ele não vai entregar ninguém, não. Ele vai deletar mesmo. Então, você tem aqui, ó, deletar a camada, tal e tal e tal. Então, como é que eu excluo uma camada que está dentro do meu banco? Eu utilizo esse recurso pelo painel navegador, deletar a camada tal e tal. Você tem certeza que precisa deletar, viu lá? A camada tal e tal? Se eu colocar sim, então foi eliminado de sucesso. Compactar, você pode clicar assim para compactar se você quiser. Ok? Aí você atualiza aqui, sempre não atualizar, e você vê lá que seu banco está vazio. O arquivo não tem nenhuma camada, porque eu excluí as camadas daquele banco. E se eu quisesse arrastar uma camada para aquele banco? Então tem aqui a pasta na base cartográfica, eu posso arrastar essa camada aqui, por exemplo, dos Fuso Brasil, fusobrasil.shp. Arrastando uma camada para o QGIS, eu tenho esse shapefile, certo? Agora eu quero esta camada dentro desse GeoPackage aqui. Tem várias formas de você fazer isso. Você pode arrastar a camada para dentro do banco, se você estiver visualizando ela na mesma pasta. Ou você pode usar um GeoProcesso. Vamos ver aqui. C, TMP, Shapefile. Eu vejo aqui em Base Cart, eu vejo aqui a camada Fuso do Brasil. Posso arrastar para cá, para esse bancozinho do GeoPackage, e ele vai jogar dentro do banco. Viu só? O que acontece se eu remover essa minha camada daqui e arrastar esse Fuso do Brasil para cá? Ele aparece. Porque agora ele não é mais uma camada Shapefile individual. Ele é um componente do banco de dados espacial. Mas você trouxe e a camada dos fusos do Brasil não veio com as cores. É porque tem alguns recursos para a gente fazer, alguns truques, né, para a gente aplicar essa questão das cores. Então, cada vez que eu arrasto a camada fuso do Brasil, ou clico duas vezes sobre ela, não tem problema, ele vai trazendo ela com a cor aleatória. Mas eu quero as mesmas cores que tinha no shapefile. É simples. As cores e os textos a gente chama de simbologia e rótulos. Então você pode aproveitar do shapefile tranquilamente os rótulos que estavam no arquivo. Você arrasta o arquivo original e você arrasta o seu arquivo do GeoPackage. Daí você clica no original com o botão direito, estilos, copiar estilo, todas as categorias do estilo, e clica no seu que está no GeoPackage, estilos, colar estilo, todas as categorias do estilo. Ele vai copiar a mesma simbologia e os mesmos textos. Eu posso... Mas eu não sei mais qual é qual, estou perdido. É simples. Você acessa as propriedades de qualquer um dos arquivos e você vai visualizar o apontamento para o local. Aqui em informação, você tem um apontamento. Ó. Essa camada aqui, a primeira de cima, está apontando para dentro de quem? De um GeoPackage. Então essa é do GeoPackage. E como é que ele faz o apontamento da camada do shapefile? Você fecha e acessa as propriedades dele também. E você terá o apontamento para o GeoPackage. Tá vendo? Ó? Fusos do Brasil, _.shp. Então tem arquivos laterais, ou seja, a família do shapefile, que é aquela complicação toda. Então, este de cima é o GeoPackage, porque eu fiz o teste, né? Avaliei a simbologia. Mas o que acontece se eu remover o arquivo de GeoPackage e trazer novamente? Ele vai continuar sem simbologia, porque você tem que gravar a mesma simbologia dentro do banco de dados. É assim que você faz. Então, toda vez que eu trago essa camada, ele traz uma cor aleatória. O que eu tenho que fazer? Copiar o estilo e colar o estilo do original no meu que está no banco de dados. É simples. Você arrasta a camada, você vê que eu tenho dois aqui. Então, eu posso clicar no original, estilos, copiar estilo, todas as categorias do estilo. Depois eu clico no meu que está no GeoPackage, que eu sei que é ele, estilo, colar estilo, todas as categorias do estilo. Beleza? Agora eu vou salvar. Vou nas propriedades, e nas propriedades eu vou salvar com esse mesmo nome da camada. Vou salvar aqui em simbologia, vou salvar aqui em fonte, eu posso copiar esse nome aqui.
Depois eu vou aqui em estilo, tá vendo o botãozinho estilo aqui embaixo? Salvar estilo, vou gravar esse estilo permanentemente como arquivo QML. Não, QML funciona para shapefile. Tanto que se eu olhar aqui na pasta original da base cartográfica, em shapefile, eu vejo ali um QML para os municípios, um QML para os estados e um QML também para os fusos. Então, para o GeoPackage, você vai trocar a opção aqui embaixo, no banco de dados GeoPackage, e vai colar o nomezinho, esse mesmo nomezinho, e vai marcar essa opçãozinha aqui, ó, usar como estilo padrão para esta camada. Clique em OK. O meu já tinha, né? Vou mandar sobrescrever, sim. E vou clicar em OK. Pronto. Agora eu vou remover todo mundo, criando um novo projeto. Eu acho mais simples criar um novo projeto do que ficar removendo camada por camada. Quando eu adiciono de novo ali o meu carinha do banco, tá vendo? Ele já vem bonitinho. Bacana. Agora eu quero me desconectar do banco de dados GeoPackage. Basta clicar aqui na conexão e remover a conexão. Agora o meu grupo do GeoPackage não vai mostrar para mim aquelas camadas. Aqui o meu banco em TMP. O meu GeoPackage está ali. Quando eu fechar o QGIS, e aí eu vejo que a galera que é temporária desaparece, tá vendo? Só fica só o GPKG. Então, quando você trabalha com GeoPackage, você tem um arquivo só, em vez de ter uma família de arquivos, você tem um só. Pode botar imagem, pode botar o que for. Vamos dar continuidade aqui, agora trabalhando pelo gerenciador BD, né? Já trabalhei com o painel navegador, vamos trabalhar pelo gerenciador BD, por isso que eu desfiz a conexão. Vou lançar o meu QGIS. E agora que eu abri aqui a aplicação, vamos dar continuidade, né? Tá vendo aqui a minha base cartográfica? Esse é o caminho que o meu arquivo da base cartográfica do GeoPackage está localizado. Obviamente, agora eu vou estabelecer a conexão pelo gerenciador de banco de dados. Então você clica aqui no menu Banco de Dados, Gerenciador de Banco de Dados. Você vai ter essa interfacezinha aqui, que é por aqui onde eu leio visualizo muita camada, às vezes está no PostgreSQL, eu vejo aqui também. E no banco e na extensão PostGIS. Está aqui, só que desta vez eu vou começar pelo GeoPackage. Então, vou estabelecer uma nova conexão com ele e vou realizar o apontamento para aquela minha camada, CTMP banco GeoPackage. Então, faço o apontamento, clicando em abrir. Então, visualiza a camada aqui. Então, por aqui eu posso visualizar, eu tenho essa perspectiva de visualizar a tabela, visualizar a informação e pré-visualizar a camada. Olha que interessante. Vamos expandir mais um pouco aqui. Então, pelo gerenciador de banco de dados é o local ideal para você explorar o dado que está no banco. Tá? A tabelinha, com os campos que tem, informações da camada, estrutura da camada, sistema de referência que está o dado. Bem legal, né? Então, o gerenciador de banco de dados vai te dar uma outra perspectiva para os dados que estão no seu banco. Tranquilo? Você pode usar também. Tá aí a tabelinha para visualização, tá aí a geometria bonitinha que está no banco. Então, só você clicar 2 vezes. Ele vai para lá se clicar 2 vezes? Ah, vai. Com certeza. Então, fica o gerenciador BD fica numa janela e o QGIS fica em outra. São janelas independentes. Está aqui, minimizei, vou maximizar para você ver. O gerenciador de banco de dados. Vou maximizar, vou restaurar e vou minimizar. Então, trabalhar com o gerenciador de banco de dados vai ser o caminho ideal para você visualizar seus dados, fazer uma exploração ali rápida do que está no banco. Tranquilo? Você pode usar também. Então vamos arrastar as outras camadas para o banco, né? Dessa vez não vamos arrastar pelo navegador aqui não, vamos arrastar pelo geoprocesso. Eu tenho os fusos do Brasil, vou tirar eles aqui rapidinho e vou adicionar outras camadas. Eu posso adicionar pelo navegador também. Eu tenho muito hábito de trabalhar com o explorador de arquivos e também, só que eu esqueço que eu posso trabalhar com o navegador também. Tá vendo aqui, base cartográfica. BR Municípios 2022, todos os municípios do Brasil para o ano de 2022, que é a base mais atual, e todos os estados do Brasil para o ano de 2022, que é a mais atual. Jorge, onde eu pego esses dados dos municípios mais atuais? Você vai pegar no GeoFTP do IBGE. Você vai abrir o seu navegador, vai digitar geoftp.ibge.gov.br. Já apareceu para mim? Então você vai ter o GeoFTP do IBGE, então aqui que estão lá no banco de dados do IBGE, a base cartográfica. Você tem aqui, ó, cartas e mapas e organização territorial. Cartas e mapas é para você baixar as bases cartográficas mais atuais. E organização do território é para você baixar somente as malhas digitais de estados e municípios. Então, organização do território, malhas territoriais, malhas municipais, está aqui. E aí você tem município 2022, que é a mais atual possível. Foi lançada aí no dia 28 de março, a mais atual possível. Está aqui dentro, você abre.
E você pode baixar o geralzão do Brasil, como é o meu ali, ou você pode baixar de acordo com a sua UF, sua unidade da federação, seu estado. Então está aqui por UF e o meu está como Brasil, BR. Você tem aqui BR País e BR UF, que é aquela que você viu lá, e BR Municípios de 2022, são essas que eu peguei aqui, ó, 194 megabytes, essa daqui, de municípios, e a BR UF aqui, está aqui, bonitinho. Então fica mais uma informação acrescentando para você ter ideia de onde você pegou os dados, né? Então esses dois dados interessantes aqui, eu quero jogar isso aqui, tudo que está no QGIS, para dentro do meu banco de dados. Existe já um processo chamado pacote de camadas. E quem é o pacote de camadas? Pacote de camadas é a tradução literal de GeoPackage. Não é verdade? O que é um GeoPackage? É um pacote de camadas. Então você vai executar o algoritmo pacote de camadas e você vai determinar quem é que vai para o seu banco. Camadas de entrada. Você vai fazer o apontamento. Vou marcar aqui as duas camadas. Se eu tivesse mais, bastaria clicar aqui em selecionar todas. Ou remover seleção, ou selecionar, está aqui bem tranquilo. Clique OK, marquei duas camadas. Aí você tem opções interessantes. Substituir GeoPackage existente. Você pode substituir, você pode sobrepor o GeoPackage. Você pode salvar o estilo da camada no GeoPackage. Consegue entender que coisa legal? Salvar metadado no GeoPackage, salvar somente feições selecionadas, você pode salvar só uma parte do seu dado dentro do seu banco. Olha que negócio dinâmico. Destinação do GeoPackage, você vai clicar aqui nessa reticência e salvar no arquivo e vai fazer o apontamento para o seu banco. O meu está em C, não está em tempo, está em TMP, banco. Está aqui minha base cartográfica. Então, nesta base cartográfica, ele vai salvar esses caras lá dentro. Vamos ver se vai dar certo. Vou mandar executar e ele vai executar o geoprocesso de gravar esses caras dentro do meu banco. Vamos ver, será que vai dar certo? Vamos ver. Vamos olhar. Está salvando o BR município e depois o BR UF. Então salvou tudo dentro do meu banco, posso fechar o algoritmo, vou criar um novo projeto em branco, não descarto, né? Porque em vez de ficar removendo uma por uma, eu crio um projeto em branco e vou visualizar. Minha conexão já foi estabelecida pelo gerenciador BD, já vejo eles aqui. Eu posso até olhar aqui pelo gerenciador BD, tenho novas camadas no meu banco, porque elas não aparecem aqui? Porque precisa atualizar. Você vai atualizar aqui, você vai ver. Opa! Não vai aparecer aqui não? É? Banco de dados, gerenciador de BD. GeoPackage. Ah, agora apareceu. Quando eu fechei, abriu ele. Estranho, né? Era para eu ter atualizado e aparecer aqui. Então, o BR Município do Brasil é essa, para visualização, olha lá. Já veio com a simbologia. Será que veio com os rótulos? Eu não mostro os rótulos aqui, não? Mostra. É porque é pesado, né? Então tem que aproximar para você ver. Já vem com os rótulos, já está dentro do banco. Quero ver BRUF? Já vem com a simbologia e os rótulos. Bonitinho. Entendeu como é que você trabalha com banco de dados? Começa a se familiarizar, né, com a questão do banco de dados, com a organização das camadas e tal. Em vez de ter um monte de arquivo aqui individual, como você vê aqui, um monte de família, né, a família completa, muita gente vai sustentar, você vai ter um cara só. Esse cara aqui. 287. Ele vai agregando as camadas e não tem a limitação que o Shapefile tem, não. Tranquilo? Então tá aqui, ó. Bem de boa, os caras estão no banco. Vou minimizar aqui, vou clicar duas vezes aqui agora e vou analisar aqui o BR Municípios, BR UF e os fusos do Brasil. Todas as camadas que eu preciso estão no meu banco de dados chamado base cartográfica. Eram camadas do tipo Shapefile e agora são camadas que estão presentes no banco. Bem legal, né? Então, agora você viu que eu criei uma camada através de um geoprocesso. Eu chamei um algoritmo que tem ali no painel processamento para poder gerar o meu GeoPackage. Poderia gerar um novo, como poderia atualizar um existente, que é o que eu fiz. Eu tinha um e quis atualizar ali, bem de boa. Então é muito tranquilo você trabalhar com essa questão do banco de dados geográficos. Está aí. Vamos ver aqui o que falta na pauta, do meu PDFzinho básico. A estrutura das colunas no GeoPackage. Isso aqui é um ponto interessante. Eu vou mencionar aqui arranhando a superfície, que eu vou deixar isso aqui para os próximos vídeos. Consultando as propriedades de uma camada qualquer, por exemplo aqui, eu tenho os campos que estão na tabela, na verdade. Campos. Eu tenho aqui um campo, ó, inteiro 64, string, ok. Essa aqui bem simples. E essa aqui dos estados do Brasil. Quando eu acesso as propriedades, eu tenho campos também. Eu vejo aqui em campos, ó. Tem um grupo aqui campos, eu posso ver. Inteiro 64, outro string, outro aqui tem um real. Tem um campo real.
double real. Então fica olhando. O que acontece? Se eu quiser estabelecer uma medição, vou desligar aqui os municípios que são muito pesados, os fusos, vou deixar só os estados. Se eu quiser estabelecer uma medição aqui no Pará, quero medir qual é a área geográfica do Pará, já está na tabela dele, né? O IBGE já leva para você. Vamos supor que você quisesse, por exemplo, calcular a área. Então você tem aqui a tabelinha dele. A área já está aqui, a área do Pará. A área do Pará é essa. Está aqui bonitinho. Então, quando você vai estabelecer medições no GeoPackage, ele tem mais informações do que teria o Shapefile. Eu quero criar um novo campo aqui. Vou colocar em edição. Vou limpar essa linha, né, que eu selecionei. Limpa aqui, nessa ferramenta, desmarcar. Então, vou clicar aqui nessa opção Novo Campo. Quando eu vou criar um novo campo, eu tenho mais opções do que tinha o Shapefile. Inclusive, estou no banco, né? Eu posso criar um campo de número inteiro de 32 bits, que é o número inteiro que você já conhece, o número inteiro de 64 bits, número decimal, texto, né? JSON, está aqui, eu posso criar um campo de data, posso criar um campo data e tempo, objeto binário e booleano. Olha o tanto de opções que você tem agora para trabalhar com o seu banco. Você pode dar um tratamento na sua informação cartográfica, informação espacial ou informação de quantificação com um certo diferenciamento do que era o Shapefile. Tem mais opções. O que é um campo booleano? Booleano é um campo de sim ou não, não é verdade? O que é algo booleano? É verdadeiro ou falso. Então você pode colocar numa tabela de atributo, dado foi validado, você pode colocar dado validado como nome de uma coluna e você marcar uma caixinha de sim ou não, verdadeiro ou falso. É isso que é um campo booleano. Então teria as opções aqui para poder fazer cálculo, seria um campo do tipo número real, decimal. E como você vê, diferente do Shapefile, você não tem como especificar comprimento e precisão. Isso, ou seja, se você vai fazer o cálculo de área, você pode utilizar as fórmulas do instrutor GIS para você, por exemplo, área, dólar, geometry, para poder calcular a área em metros quadrados. Então você teria uma outra construção, por exemplo, área, dólar, geometry dividido por 10.000, para calcular a área em hectares, ou a área dólar geometry dividido por 1 milhão, que é 1 e mais 6 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você teria a área planimétrica para poder fazer o cálculo de área. Mas, dentro de GeoPackage tem uma particularidade. Digamos que eu queira calcular a área em metros quadrados, eu preciso alinhar a função de área com a função round, porque a função round eu posso determinar quantas casas decimais eu quero. Então seria round, abre parênteses, esse carinha aqui, área de geometria, vírgula, 4, e fecha o outro parênteses que eu abri ali. Então eu teria que alinhar com a função round para que dentro do GeoPackage esse cara pode ter área geográfica e pode ter 4 casas decimais, 2 casas decimais, 1 casa decimal, quantas eu precisar. É um pouquinho diferente do Shapefile, mas não assusta. Você dá para contornar com tranquilidade. Então eu vou sair da edição aqui, não vou fazer nada, só uma pincelada. Quando eu for para o cálculo de área geográfica, eu falo completamente isso aí para você dentro do GeoPackage. Então, vamos à pauta aqui, já mostrei os campos, né? Vamos lá, o que eu tenho aqui? Importação de raster, ok, posso fazer. Importar simbologia já foi. Agora tem um negócio interessante, renomear campos e excluir arquivos de GeoPackage. Já fiz excluir arquivos, já fui também, já falei nessa pauta, né? Só delatar o cara, vamos criar um novo documento aqui. Então, nós vamos trabalhar agora com uma coisa um pouco mais intensa com o GeoPackage, que é a manipulação da tabela de atributos. Para isso, eu vou trabalhar com dados do censo, que eu estou fazendo um trabalho lá no Rio Grande do Norte, em especial em Natal. Então aqui eu tenho o Shapefile, eu tenho aqui o meu censo de Natal, uma camada do censo de Natal, que eu vou arrastar para o meu projetinho. Então essa aqui é a capital do Rio Grande do Norte, e nós temos aí uma leitura igualzinha a sinopse dos setores, ou bem próxima, né? Eu faço igualzinho a sinopse dos setores. Você sabe o que é a sinopse dos setores? Eu vou falar dele também quando estiver falando sobre censo 2022 com cruzamento com censo 2022. Por exemplo, sinopse por setores. Está aqui. Aqui. Censo, sinopse por... Aqui, ó, sinopse por setores. Esse site aqui.
Então, esse site aqui eu uso muito para consulta visual. Eu quero fazer uma consulta para Natal por setor censitário. Eu clico aqui em setor. Seleciono aqui o F, né? RN. Cadê o bichinho? Tá em ordem alfabética não, né? Tá não. Depois seleciono aqui Natal. Tá aí, letra N. Fui lá para rapidinho, Natal. Vai aparecer uma geometria ali. Eu escolhi o banco de dados sinopse do censo 2010. Seleciono qual é a variável do censo que eu quero selecionar. Eu quero selecionar pessoas residentes. Eu quero saber quantas pessoas moram por setor censitário. Está aqui esse desenhozinho aqui, igualzinho que tem lá no QGIS. Então tem um método estatístico de quantis, uma amostragem de quantis, essas cores, e eu tenho aqui a simbologia. Então você fica, eu fiz igualzinho. Tem todo um processo para fazer, eu vejo isso aí no vídeo futuros. Está aí. Essa é a fonte do meu dado. 577, 577, 799. Tentei fazer igualzinho dele, né? Para ficar bonitinho. Tá vendo aqui? De 1189 até 2483. Vai ficar bonitinho, fiz um igualzinho dele. Um pouquinho diferente, né? Aqui eu podia mudar 89 aqui, 89 aqui, tá beleza. Depois isso pode ser acertado, não tem problema. Então a questão é o seguinte: quando você está trabalhando com essa questão de dados do Shapify, tem os dados estilizados que são mais complexos de você trabalhar com campos. O campo foi feito todo planejado para o padrão do Shapefile. Ele foi feito para comportar a limitação do Shapefile. Lógico que você não trabalha mais com Shapefile. Então, você diz já o código. Então, você pode ter um campo chamado código do setor. Não precisa mais desse campo aqui confuso. NM bairro. Você pode ter uma coisa mais suave. Então, existe um algoritmo do QGIS chamado renomear campos. Só que tem um problema. A minha amostragem aqui dos setores de Natal, ele está fazendo um apontamento de símbolo graduado para a camada TV001. Então, quando eu trocar essa configuração desse campo TV001, toda essa configuração de símbolo é perdida. Por isso que você tem que salvar cores, salvar os carinhas antes de fazer. Então, é um aviso. Então, vamos lá. Como é que eu dito os campos da tabela? Tá vendo o campo TV001? TV001 e ele tem a contagem da população censitária, que já foi uma união de tabelas e tal, aquela coisa que você vai ver nos vídeos futuros. Então, como é que eu pego esse cara aqui e arrumo esse cara? Eu procuro o algoritmo editar campos. Então, vamos rodar o algoritmo editar campos. Então, eu tenho uma série de colunas para arrumar aqui. Meu amigo, minha amiga, várias colunas para arrumar. O TV001 é aquele que eu falei. Então, vou mudar ele? Vou. Mas antes, eu vou salvar as informações de cores dele. Cada cor, ela responde a um padrão hexadecimal. Se eu clicar aqui, por exemplo, no amarelo, qual é a cor do amarelo em hexadecimal? É esse aqui. Então, essa é a primeira classe temática. Eu vou colar aqui, entendeu? 577. Então, eu copiei a cor dele original. Consegue entender? Esse já estava pronto. Eu peguei a cor dele original, que é esse amarelo. E esse outro tom mais cor de batata aqui. Você clica em cima da cor, ele vai te dar o hexadecimal dele. Ah, e qual é o intervalo dele? O intervalo dele é esse aqui. Então, mostrando para você como você faz para aproveitar um dado pré-existente. Porque eu vou renomear aquela coluna e vou perder a configuração. 799. Tranquilo? Então, você vai fazer isso aí até terminar a sua lista. Então, aqui eu tenho a lista pronta, né? O 0 aqui eu vou mudar aqui para 1. Já tinha uma lista pronta aqui, ó, o site sinopse por setores. Peguei as cores de lá. Esse aqui é o hexadecimal deles. Tem até um joguinho da velha na frente, né? Vou botar também para não dar ruim depois. Eu já tinha salvo, né, a cor de cada carinha lá, cada intervalo. Eu fui lá no site, copiei a cor deles e reproduzi aqui. Depois eu faço isso na prática em outra aula. Então tá aqui, bonitinho. Quando eu renomear o meu campo TV001, eu vou perder aquela configuração de cores. Então, aviso dado. Vamos lá, vamos chamar isso aqui de população, censo 2010. Olha só, censo 2010. População. Eu tenho a liberdade de criar um campo assim. Esse aqui é o original. Esse aqui é o destino. Eu tenho a liberdade de mudar tudo que está na tabela de atributos.
Então eu posso colocar aqui, situação do setor. Sempre que é considerando aquela coisa de evitar cedilha e espaço, né? Porque, pelo amor de Deus, não é? Nome da mesorregião. Então seria mesmo, literalmente, nome da mesorregião. Não tem o C, não. Você tira o carinha lá, né? Nome da microrregião. Com o microrregião. Então, o que você tem no Shapefile, quando você vai trabalhar com o GeoPackage, você vai arrumar bonitinho. Você não precisa de conservar mais aquele nome curto, não. Nome do município. Pô, tô botando um negócio caixa alto ali. Sempre faço isso. Consegue entender? Você está estruturando o seu banco de dados. Então não é uma tarefa simples. Você vai olhar com calma, vai olhar aqui os atributos. Você vai ver o tipo de campo, se é um campo de texto, se é um campo numérico e tal. CD geocódigo. Geocode. Então, código, geocódigo. Você pode botar código do setor. Então vamos renomear só alguns, né? Porque são muitos, então o vídeo vai ficar muito longo. Então, como você pode ver, o ID, código do setor, o bairro, você pode botar bonitinho. Subdistrito. Nossa. Se digitasse para viver, estaria mal, hein? Teria ido à bancarrota já. Se tivesse que digitar distrito. Os outros campos, que eu não tenho a menor ideia do que seja, tem que olhar no dicionário de dados do IBGE para saber qual o nome desse campo, que eu não lembro mais de cabeça, eu confesso para vocês. Então você vê que tá tudo bonitinho aqui, e ele é um shapefile. Eu quero agora salvar no GeoPackage. Consegue entender? Ele é um shapefile. Eu quero salvar no GeoPackage, eu mudei tudo. Salvar no GeoPackage. Vamos salvar no GeoPackage, vamos colocar aqui. Censo 2010, Rio Grande do Norte, Natal. Vou salvar nesse GeoPackage. E aqui o nome do arquivo GeoPackage não necessariamente deve ser o mesmo nome da geometria que está no banco. Então ele está me dando uma caixinha para eu definir o nome da geometria. Está aqui, ó, o nome da geometria, eu quero o nome do banco lá. Natal. Censo 2010, completo. Quero chamar assim. Consegue entender? Oh! Falei pra você? Se eu fizesse isso para viver, estava ferrado. Clique aqui em OK. E agora eu vou mandar executar o processo. Ele vai gravar a feição dentro do meu banco. Logicamente, como eu disse para você, tá aqui, já li o dado. Eu perdi toda aquela configuração que eu tinha antes. Vou abrir aqui a tabela de atributos. Tá aqui os campos que eu renomeei, ó, código do setor, fui eu que renomeei. Bairro, fui eu que renomeei, subdistrito, distrito e assim vai. Então, aqui no finalzinho tem uma coisinha aqui que você tem que botar bem na pontinha mesmo para arrastar para a direita, senão ele não expande. Tá vendo aqui, ó, Censo 2010 população. Eu que criei esse campo. Diferente do outro lá, situação do setor. Poderia mudar a ordem, poderia botar um A mais à frente, um outro mais atrás, assim vai. Então, você trabalha melhor quando você trabalha com o GeoPackage. Melhor que com o Shapefile. Tá aqui bonitinho. E aí você salva o estilo para camada. Então, muito tranquilo trabalhar com o GeoPackage. Entendeu? Para rodar arquivos. Raster seria o mesmo sistema. Acho que não tem uma imagem desse computador aqui não. Para arrastar o raster é a mesma coisa. Se você define um sistema, define o GeoPackage, define a projeção do GeoPackage. Cria um novo GeoPackage, pode ser por aqui, né? Como você viu aqui, a camada, cria a nova camada. Você vai criar um novo GeoPackage. Na mesma projeção do raster, manda importar o raster usando aquele algoritmo aqui, pacote de camadas. Você vai usar esse cara aqui para poder importar o raster para lá, que é o mesmo procedimento. E você tem um banco de dados robusto com informações maravilhosas, colunas muito bem trabalhadas. É uma aula bem legal, é uma aula longa essa, né? Tem que ser, não tem como ser curta. Para aqueles que têm interesse em aprender cadeia de geoprocessamento, fica de olho aqui no canal Instrutor Giz aqui no YouTube. Beleza? Um forte abraço e eu vejo você no próximo vídeo.